Olá, visionários da fé, né? Vamos começar nossa primeira palavra, nosso primeiro diálogo aqui espiritual. Esperamos que vocês estejam todos bem, né, Thiago? Com certeza. Esse é o objetivo da gente aqui, trazer a palavra para que venha abrir a mente de vocês e abençoar a vida de vocês, né? Com certeza, muito bom. E hoje a gente vai falar sobre a visão de Isaac, né? Isaac, a Bíblia não narra muita história de Isaac, né, Thiago? Mas fala coisas de Isaac que são importantes, tem gente que não sabe, né? São detalhes que, se a pessoa não se atentar, ela não entende a história, né, de Isaac. Olha, Isaac naquela época, né, ele, por ser filho de Abraão, antes de ele nascer, Abraão já tinha um renome, né? Tinha um poder, tinha um poderio. E quem nascesse dele, de Abraão, já teria um nome já famoso, né? Já ia herdar aquilo do pai, né, Abraão? Isso, perfeito. E Isaac, quando ele nasce como filho de promessa, né? E no decorrer da história de Isaac, temos uma posição que muitos cristãos acaba sofrendo, que é a visão, né? Talvez você nunca tenha escutado essa palavra, mas hoje vamos falar sobre a visão de Isaac, né? A primeira coisa que a gente podemos analisar na visão de Isaac é que tudo que Deus falava para Isaac, né, ele fazia. Decorrido nesse tempo, se você for lá ver nas escrituras, lá no capítulo 26 de Gênesis, a palavra já começa iniciando que tinha uma grande fome na terra onde Isaac estava. E Isaac pensou e arquitetou descer para o Egito. Olha para aí que loucura, Thiago. Já pensou? É a mesma coisa de como a gente tem aquele ditado, né? Que você vai estar tirando no próprio pé. É verdade. Porque naquela altura você ir para o Egito era suicídio, né? Porque depois de tudo que você tem que enfrentar, porque o Egito era uma potência incrível naquela época, né? E até nos dias de hoje o Egito ainda se tem uns atritos com o povo de Israel, né? Então era algo inviável naquela época, né? Agora uma coisa boa, não é cortando você, Thiago. Uma coisa boa é que para ele ir pro Egito, ele tinha que passar por onde primeiro? Deserto. Quer dizer, existem cristãos que ele começa a ver uma dificuldade, a primeira coisa que ele pensa é: eu vou sair daqui e vou para lá. Não lembrando ele que aquela parte ele ia passar pelo deserto. Isso fala uma coisa boa, pode falar. O que tem acontecido muito, que a gente tem visto muito hoje no nosso meio cristão, é que as pessoas não querem enfrentar mais o deserto, né? Acha que a vida cristã é um mar de rosas. Acha que é tudo facilidade, é que tudo vai dar certo. Mas diga a você, não é assim não. A gente enfrenta problemas, a gente enfrenta lutas, dificuldades, a gente esbarra em desafio, mas existe um grande diferencial da pessoa que não é cristã enfrentar lutas e do cristão que enfrenta lutas. Nós cristãos, quando enfrentamos luta, a gente se sente triste às vezes abatido às vezes, mas nunca vencidos. A esperança que está dentro aqui da gente é que nos renova nossas forças a não desistir. Mas a pessoa que não é cristã, quando o primeiro obstáculo que ela enfrenta, ela desiste logo. Nem todo mundo está pronto para o deserto. Ninguém nasceu pronto para o deserto. Mas existe esse diferencial, né, Ricardo? Com certeza. Que você ir para o deserto com a esperança de que você vai atravessar e vai vencer é uma coisa. Mas agora você ir para o deserto sabendo que você não vai atravessar dali é diferente. Agora o mais incrível, Thiago, que se você for lá ver no versículo, o pessoal que está aí acompanhando nosso canal, ele ia sair de um deserto para ir para outro deserto. Essa é a verdade. Um deserto tanto que maquiado, né? Isso. Ele ia sair de um deserto para ir para outro deserto, né? Porque lá estava passando fome e ele ia para o Egito, entendeu? É loucura, ele ia passar por um deserto para ir para o Egito, né? E às vezes o cristão faz isso. O Deus fala o que ele tem que fazer e ele prefere ir para o deserto para esquecer o deserto que está aqui, porque às vezes temos que passar pelo deserto, temos que enfrentar esse deserto, como o Thiago mesmo acabou de falar, temos que vencer o deserto aqui para depois conseguir a vitória, né? Verdade, é algo inevitável, né? Não fugindo um pouco aqui do assunto, é só você ver o caso de Jonas, né? Deus deu uma direção a Jonas. Jonas relutou em obedecer a direção que deixa andar. E olha só o fim de Jonas, foi parar dentro da barriga de um grande peixe. Isso é uma consequência da desobediência a Deus. Verdade. E a palavra continua porque, se você for ver lá o versículo,
Deus fala com Isaac e manda ele continuar na terra que ele está, e ele planta naquela terra, né? Se você for lá ver o versículo, Gênesis capítulo 26, versículo 12, Deus manda ele ficar e ele começa a colher 100, até mais que 100, né? Ao ponto que os filisteus naquela região ali começam a se sentir intimidados por ele, né? Primeira coisa que acontece. E logo depois disso, a segunda coisa que acontece, eles começam a perseguir Isaac, né? Ele vai ser perseguido. Então, quando ele escuta a voz de Deus, vai ter esse processo, como o Tiago acabou de falar. Vai passar pelo deserto, sim, não tem para onde correr, porque as pessoas vão olhar para você e vão te dizer assim, você não pode, que porque você está conseguindo. Então, vou começar a perseguir você para que você não consiga, né, Tiago? E tem aquilo, né? Às vezes essa pessoa que está escutando a gente fala assim, mas quando eu não era cristão, tinha decidido servir a Deus, eu nunca enfrentei e nunca passei pelo que eu estou passando agora. Mas é claro, a partir do momento que você se volta para a luz, que é você obedecer a Deus, é lógico que as trevas elas não vai ficar contente com isso, né? As lutas vão vir, as perseguições vão vir, as invejas vão vir. Então você tem que estar preparado para isso. É como tem aquela lei de física, né? Toda ação gera uma reação, a mesma força e intensidade. Então, se você toma uma atitude de fé, de obedecer a Deus, lógico que o mal ele vai se levantar contra você, porque ele não quer que você se aproxime de Deus. Né, Ricardo? Com certeza, com certeza, com certeza. E logo depois disso você percebe que ele obedece a Deus. Quer dizer, ele está numa visão certa, né? Uma visão que é de seguir a Deus. E infelizmente depois desse versículo a gente acaba caindo em uma situação muito difícil, porque a primeira coisa que acontece é que Esaú ele desobedece o pai, se casa com duas mulheres, né? E sabemos que o próprio Deus e o próprio Isaac pensavam da mesma forma, né? Tinham que seguir o preceito de casar com a mesma família para que o sangue, né, a linhagem seguisse em frente. Mas Esaú vai e se casa com pessoas diferentes da fé. Às vezes esse também pode ser o seu deserto. Você sabe que você não pode se misturar com o outro vinho, né? Ah, eu sou cristão, mas eu vou converter ele. Não faz isso. Tá mais fácil ele desconverter ela, né? Com certeza, Thiago, com certeza. Às vezes a gente fala isso, as pessoas eu vou conseguir porque é pela minha fé. Tem pessoas que conseguiram. Pessoal, tem pessoas que realmente conseguiram, mas isso é muito difícil. São raras as exceções. Muito difícil, muito difícil. É um deserto que ela teve que enfrentar, ou eu estou mentindo? Hein, Thiago, eu estou mentindo? Não. Vai enfrentar um deserto. Eu vou casar com um bêbado. Eu vou ter que inventar um deserto para que ele se converta, sabe, daquele alcoolismo, né? Como que pode? Eu posso casar com uma pessoa que é da mesma fé. Melhor. É claro que é cada um com sua fé. Se você tem fé para comer legumes, não coma carne, né? Verdade. Não coma carne, né? E logo depois disso, o que a gente percebe? Deus vê que Isaac amava Esaú. E ele não ia de jeito nenhum abençoar Jacó, né? Antes disso, você percebe que Deus, ele, como posso dizer a palavra certa, como a gente fala direto, Thiago, Deus é muito detalhista. Muito detalhista. É um Deus de detalhes. Isso. Deus é muito detalhista, pessoal. Deus é um ser detalhista. Às vezes você está fazendo algo para Deus e ninguém está vendo, mas Deus viu. Aquele detalhe ali, Deus ama os detalhes. E não interrompendo, são coisas que até para essa pessoa que está assistindo a gente, nem ela percebe o que ela está fazendo. Sim, sim. Mas ela está agradando a Deus. É uma coisa tão mínima que nem ela sabe que ela está agradando a Deus, mas Deus está se atentando. Que a própria palavra de Deus fala que os olhos de Deus passam por toda a terra. Então Deus está enxergando você, né? E por incrível que pareça, né, Isaac, claro, ele é pai, então ele amava mais Esaú do que a Jacó. Agora, por que ele tinha esse amor por Isaac, ou por Jacó, por Esaú? Porque era filho primogênito dele, era o primeiro filho dele. Isso aí é fato, beleza? Só que Deus negou, Deus pesou Esaú e se decepcionou com Esaú, porque Esaú vendeu a primogenitura dele por causa de um prato de comida. Olha que loucura, Thiago, que loucura você vender a sua fé cristã por um prato de comida, por um acarajé, por um abará, ou por ou um docinho, porque tá com fome e tá perto de morrer, né?
E o que muita gente não entende também dessa passagem, falar, Esaú vendeu a primogenitura dele. Então, em tese, sim, ele vendeu. Mas o que mais aborreceu a Deus é porque ele desprezou a bênção da primogenitura. Isso, a primogenitura naquela época era uma riqueza tremenda. Tanto que Jacó valorizou a primogenitura ao ponto de querer comprar a primogenitura de Esaú. Na verdade, Jacó, ele era um ótimo negociador, né? Essa é a verdade. Empreendedor. Muita gente tem uma visão distorcida de Jacó. Acha que Jacó era ladrão, enganador. Mas ele era um bom negociador, essa é a verdade. Um bom vendedor. Isso. O mais incrível de Jacó é que antes dele nascer, ele já lutava pela primogenitura dele. E Esaú não estava nem aí. Esaú, ele levava a vida, como pode dizer a palavra, a levantei, né? De qualquer jeito. Qualquer coisa para ele estava bom. E logo depois disso, o que é que Deus faz para que Jacó seja abençoado, né? A primeira coisa que Deus permite que aconteça, porque é isso que acontece, se você for ver a palavra e as coisas que têm acontecido ao nosso redor, Isaac, ele perde a visão. Outrora, Isaac tinha uma visão espiritual tremenda. Ele seguia a Deus só no falar. Deus falava com ele e ele ia obedecer. Olha, o mais incrível, Isaac quase nunca viu Deus. Abraão viu Deus várias vezes. Isaac nem viu Deus praticamente. Ele viu Deus aonde? Quer dizer, ele não viu Deus, mas ele teve a fé, né? E a certeza e a visão por causa do pai, o testemunho do pai. Se espelhou na trajetória que o pai teve com Deus, né? Isso. E o pior foi isso que aconteceu. É que Isaac, ele perde totalmente a visão carnal dele e também a espiritual. Tem muitos cristãos que estão nessa mesma situação. Perderam a visão carnal e perderam a visão espiritual. Eles acham que podem fazer da forma que eles quiserem fazer para poder seguir a palavra de Deus. A Bíblia tem que ficar ao meu mercê e real prazer. Isso é um absurdo. E sujeitar a ela, né? Isso. A verdade é que tem muita gente hoje que quer servir a Deus do jeito dela. Só que as pessoas esquecem da ordem que Jesus falou, né? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tomar a sua cruz é você negar você mesmo. É você dar outra face, é você negar os desejos de sua carne, que não é fácil nos dias de hoje. Você sabe muito bem porque eu estou falando isso. Então, tem gente que esquece desse detalhe. Não tem como você servir a Deus se você não negar você mesmo. Ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo. Deixa eu te dizer uma coisa, o mundo, cada dia que passa ele vai piorar, não vai melhorar não. Quem vai melhorar, quem vai se aperfeiçoar somos nós. Mas o mundo é daqui para pior. Nesses últimos tempos aí que a gente viveu coisas terríveis e ainda tem vivido. Essa brincadeira já vamos caminhando para quê? Quase 3 anos de pandemia, né? E tem outra pandemia vindo, né? Outra vindo, é a guerra da Ucrânia, né? Isso. São tantos acontecimentos e a própria Bíblia fala que isso é só, não é nem é só o princípio. Não é nem aquilo que realmente vai chegar ainda. Mas será que você está preparado? Será que nesses acontecimentos que teve, você saiu da igreja, desistir, não vou servir a Deus, mas não vou ver minha vida do meu jeito, só com um princípiozinho. Imagine quando as coisas o cinto apertar mais ainda. Será que você está pronto para isso? É isso, o objetivo da gente aqui é tentar abrir seus olhos. E você abrir seus olhos para que você não venha acontecer com você o que aconteceu com Isaac. Perdeu a visão carnal e a visão espiritual, que é pior ainda. Quantos Isaac não tem no mundo, né? Andando como tateando nas coisas, cego, errante, precisando das pessoas, dependendo das pessoas. Quantos não são as pessoas hoje que dependem de que uma pessoa hoje está na moda, né? Coach, podcast disso, podcast daquilo, curso disso, não sei o que, e-book de não sei o que. Gente, seu maior e-book, seu maior curso é a palavra. Verdade. É a palavra. Deus falou, medita nessa palavra de dia e de noite. Se você obedecer ao mandamento, ele vai te honrar. Que é o que? Obedecer aos princípios. Isso aqui está dando certo, gente. A palavra de Deus está dando certo há milhares de anos. Eu não conheço ninguém, Ricardo, que obedeceu a palavra de Deus e que não foi honrado por isso. Com certeza. Não tem como. Não tem como não. É por isso que a gente está abrindo seus olhos aqui. Ó. Não tem como você ter sucesso na sua vida, vencer na vida, se você obedecer os princípios da Bíblia.
Não tem como. Verdade, Tiago. O capítulo, né, que a gente está falando essa palavra aqui agora é Gênesis capítulo 27, versículo 1, que a Bíblia fala bem claro que ele perdeu a visão, né? E tem muitas pessoas que estão na fé, como o Tiago mesmo acabou de falar, que perderam a visão. E Isaac, quando ele perdeu a visão, a pior coisa que aconteceu, ele foi enganado pelo próprio filho. E os cristãos, quando eles perdem a fé, eles acabam sendo enganados pelos pastores, pelas pessoas que estão próximos dela. Por quê? Porque ela não foca mais aqui. Ela acaba vendo algo na televisão ou algo no rádio. Agora eu vou começar a seguir essa promessa, essa palavra, não sabendo ela que aquilo ali não é de Deus, não vem de Deus. A visão dela distorceu. Então perdem a fé, né? Acabam parando de ir para a igreja, né? E passam a seguir, como o senhor acabou de falar, como você acabou de falar agora, Thiago. Como você acabou de dizer, procuram coaches da fé. É verdade. Infelizmente, né? Coaches da fé, melhor ainda. Coaches da fé. Eu vivi para ver tudo, viu? Agora coaches, né? Só a mão de Deus para ter misericórdia. E é o fim dos tempos, você percebe-se, né? Como o Thiago acabou de dizer agora aqui, que várias coisas acontecendo ao nosso redor aqui, é de deixar os cabelos do careca caídos no chão. Careca nem tem cabelo, né? E o pior de tudo foi que Isaac, praticamente, né? Ele não viu os netos dele crescer. Ele não viu o poder de Deus. É por isso que muitos falam assim: Isaac só foi intermédio, que Abraão e Jacó que falam mais na Bíblia. Realmente, porque Isaac ele perdeu a visão. Perdeu a visão. Quando a pessoa perde a visão, ninguém comenta sobre ela. E a dificuldade de Isaac, o pior de tudo que ainda poderia ficar pior, é que ele teve que suportar as noras, né, dele, né? As noras dele, porque eram de outra fé, serviam outros deuses. E ele era a filha, né, descendente do irmão dele, Ismael. O irmão dele, Ismael, tinha um ódio de Isaac. Isso aí é notório, porque Abraão gostava mais de Isaac, era filho da promessa. E Ismael tinha ódio de Isaac. A Bíblia não declara isso, mas entende-se assim. Porque quando você vê um filho que não é amado pelo outro pai, e o pai ama outro filho, o outro filho fica possesso. Tanto que você percebe-se isso na palavra, né? Isso percebe-se que Ismael parece que fez aquilo de propósito. Parece que fez aquilo de propósito. Ao ponto que, né, que a própria Sara decide não tem como a gente viver junto mais. É o ponto que Abraão manda eles irem embora, né? Isso, manda eles irem embora, né? E Isaac teve que viver uma vida infeliz. Teve que viver uma vida infeliz, fora, longe dos netos, longe do filho, né? O filho se casou, teve filhos, e o filho acaba tendo as visões que Isaac não teve. É incrível, né? A primeira visão que Jacó tem, a escada dos anjos, a escada do céu, que os anjos sobem e descem, trazendo as bênçãos e as orações das pessoas. Quer dizer, Isaac não teve esse poderio, não teve essa condição. Outras palavras, você, minha amiga, você, meu amigo, está ouvindo essa programação, ou está ouvindo esse canal, ou está ouvindo no TikTok, ou no Kawaii, ou onde você quiser estar escutando essa palavra. Saia desse comodismo. Não fique igual a Isaac, não deixe sua visão se embaçar. Escute a Deus, ouça a Deus. Mas como posso escutar a Deus? Como posso ouvir a Deus, Thiago? Aonde eu posso ouvir a Deus? Aqui, a palavra, como o Thiago falou. Thiago abriu a nossa mensagem falando da palavra. Às vezes você abre um vídeo e vem uma pessoa defamando a Bíblia, esculhambando a Bíblia, dizendo que a Bíblia é um lixo, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo, que a Bíblia não pode reger mais nada, porque ela já caiu em contradição, ela não pode ser atualizada. E cientistas falam. Eu já vi um cientista falar que a palavra da Bíblia, ela é mais atualizada do que dicionário. Quer dizer, tem coisas que acontecem na Bíblia, que está falando aqui na palavra, que está se realizando, está se cumprindo agora. Está se cumprindo. E algo que foi escrito há milhares de anos atrás, né? Quando você lê a palavra, você vê que é tão com os dias atuais, né? Aí você fica até impactado. Poxa,
algo que foi escrito há tão milhares de anos atrás, quando você lê aqui, você vê que é algo tão atual, os acontecimentos, as coisas que vêm acontecendo, quando você para analisar, nossa, É isso mesmo, a palavra de Deus é viva. Se não está na Bíblia, não siga. Eu já vi pastores pregarem no altar coisas absurdas, que eu falei, que é isso? Onde foi que esse rapaz viu isso na Bíblia? Que não existe na palavra de Deus. E tem pessoas que seguem essas pessoas cegamente. Eu já vi pessoas deixar de ir para a igreja ou deixar de ler a Bíblia porque um famoso falou que ele não segue a Bíblia. Quer dizer, o famoso... Complicado, a pessoa prefere seguir o famoso do que seguir a Cristo, né? Mas infelizmente a gente dá risada, pessoal, mas é uma dura realidade que está acontecendo. Isso é algumas coisas que a gente está trazendo aqui, tem coisas piores. Às vezes a pessoa está na igreja, alguém não dá um bom dia, não olha para ela, vou sair da igreja. Isso. Mas o que Jesus fez com você? Tem gente, eu não vou mais na igreja não, porque só tem gente falsa. Pera aí, na escola tem gente falsa, no trabalho tem gente falsa. Verdade. Dentro de casa, nas suas familiares, tem gente falsa. Então, mas acho que você entrar num buraco e se esconder pra sempre, porque em todo lugar tem gente ruim. É igual assim, gente ruim, capim, tá em todo lugar. Essa é a realidade. Então, Cristo não fez nada pra você. Leve em consideração, poxa, eu tô passando por isso aqui, mas Jesus não merece que eu vire as costas para ele. Verdade. E quando você sai, pessoal, de uma igreja, deixa de seguir os princípios ali, tem aquela comunhão de estar na igreja, se reunindo como igreja ali, você está virando as costas para Cristo. Você está dizendo, Senhor Jesus, o sacrifício que o Senhor fez na cruz para mim não serve não. É isso que você está dizendo. É isso que você está falando. Então, vamos amadurecer, pessoal. Vamos amadurecer aqui, ó. Quando a gente amadurece aqui, a gente começa a prosperar. Verdade. Você tem que amadurecer aqui seus pensamentos, suas ideias. E para de ouvir qualquer coisa. Tem um filtro. Tem um filtro que começa a filtrar as coisas. Até tudo que a gente fala aqui, ó, confia na palavra. Isso, confia. Tem um filtro. Passe a ter esse costume de filtrar as coisas. Não dê crédito a tudo, não. Você tem que ser desconfiado de tudo. Você tem que, poxa, fulano falou isso. Pô, será que isso é verdade mesmo? Eu vou pesquisar. É essa atitude que você tem que ter. Não é sair dando crédito a qualquer coisa. Você tem que saber pesar as coisas. Senão você vai ficar refém de qualquer um. Qualquer um que contar alguma coisa para você, é isso, aquilo, vai... Passa a ser verdade. Passa a ser verdade para você. Então, se dedique, pessoal, à palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Vai mudar a sua vida, verdadeiramente da água para o vinho. Mas só depende de você. Né, Ricardo? Com certeza, você explanou legal a palavra agora aí, você jogou duro. Que é a verdade que acontece, né? E digamos que você esteja na mesma situação, a primeira coisa que você pode fazer para poder deixar de ser como Isaac, ler a palavra. É o primeiro passo, né? Ler a palavra, certo? E siga aquilo que a palavra te mostra, te traz, né, Thiago? Com certeza. Ainda que você diga assim, mas eu leio a palavra e não consigo entender nada. Vou te dar uma dica. Antes de você pegar a palavra para ler, fale com Deus. Não precisa ter palavras bonitas não. Às vezes as pessoas ficam querendo maquiar como falar com Deus. Não, seja você. Deus se admira de quem você é. Fala, meu Deus, eu leio e não consigo entender nada, mas me dá entendimento, me dá condições de eu entender. E medita. O que é importante é você meditar ali, ó. Ainda que você não entenda naquele momento ali, ó, o próprio Deus vai fazer essa pessoa passar por uma situação. E naquela situação ali, Deus vai lhe revelar aquela palavra que você leu. Mas para isso você tem que ler, você tem que adquirir aquele conhecimento para gravar aqui, ó. Para Deus usar aquilo que você gravou aqui, ó, e te ensinar, te exortar o que é que Ele está querendo dizer ali na palavra ali. É o primeiro passo, né, Ricardo? Com certeza, é o primeiro passo. Pessoal, para concluir, né, a nossa primeira gravação aqui, nosso primeiro vídeo, que a gente colocou estabelecido que no final dos nossos vídeos vamos indicar um filme para que você possa assistir e entrar no mundo espiritual, né? E o filme que a gente vai indicar hoje é A Virada, né? Conta a história de um homem que ele servia a Deus, né? Da forma dele. Da forma dele. E no decorrer do momento ele vê uma pregação e ele passa a ouvir e muda a visão dele, certo? E aí eu vou colocar aqui embaixo um link do filme
E aí você vai ter que assistir pra não dar aqueles velhos spoiler, né? E você vai gostar muito desse filme. Esse filme foi muito bom, Thiago. Eu gostei muito dele. Aproveita, pessoal, e assiste esse filme. E lembra de tudo que a gente falou aqui, pessoal, tá? Grava, medita, vê 2, 3 vezes esse vídeo até que entre aqui na sua cabeça. Mas coloque em prática. Eu tenho certeza, se pelo menos esse vídeo que a gente está fazendo aqui ajuda pelo menos uma pessoa, pra mim eu tô satisfeito por demais. Pode ter certeza que eu tô satisfeito por demais. Pessoal, você gostou do vídeo? Dá um like aqui embaixo, segue a gente no Instagram, né? Meu Instagram é Rick Fênix ADM e o seu, Thiago? O meu é Thiago Cunha Rosário. Pronto, segue lá a gente no Instagram. Vamos disponibilizar esses vídeos no nosso Instagram. Vamos disponibilizar esses vídeos no nosso Instagram, no nosso canal. E pedimos para que vocês fiquem em paz, porque a palavra do Senhor, ela não erra, tá bom? Vai lá, dá um like aqui embaixo e segue a gente. Valeu, até a próxima!